Prestem atenção nesse CP aqui, 16.660.000 nessa época. Essa primeira batalha caímos na arena contra um DK de 23 milhões, ou seja, 16 milhões e 600 contra um DK de 23 milhões. Para começar, reparem no life, 5 milhões e 800 contra 10 milhões e 800. Barreira dele, 4 mil e pouco e a nossa, 800. Ele derrete. Essa build que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Esse é o segundo round, esse vídeo é gravado na época que eu gravei. E depois desse DK, a gente ainda pega A gente vai em uma partida contra um mago de 30 milhões. 2 vitórias seguidas. Aqui é o rank como tava, 16 milhões contra 23 milhões. Agora o próximo tem 29 milhões. E simplesmente a gente caiu contra um mago de 29 milhões e 700 mil. Praticamente 30 milhões. Nunca que um personagem de 16 milhões poderia matar um de 30, correto? Errado. Nesse caso aqui, essa build eu conseguia na época. Então aqui a luta começa, eu não vou nem cortar essa parte para vocês verem. 5 milhões e 800 contra 12 milhões de HP. A primeira vitória foi nossa. E o nosso HP praticamente não desceu. Agora o segundo round. Dessa vez o nosso HP desceu, porém quase nada. E aí quando eu saio da arena eu vou lá, entro lá no rank. Na época eu entrei no ranking e mostrei, olha lá, o CP dele, 29 milhões e 700. Aí agora eu vou rolar para baixo, olha lá, 16 milhões. Essa build que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. De segunda a sábado eu faço live aqui. E o que o pessoal mais pede é para trazer build de mago energia. Como vocês sabem, eu tenho vídeo aí que eu lancei em 2024, mostrando a minha build. O pessoal curtiu muito, essa build difundiu muito. E eu tô aqui nesse vídeo trazendo ela atualizada. E é claro, eu já vou mostrar essa build para vocês, mas eu quero dizer para vocês que o que desanima muito em fazer esse tipo de vídeo é que dá muito trabalho e mais de 60% das pessoas que assistem não se inscrevem. O que para vocês é um pequeno gesto de clicar no botão de se inscrever e dar um like, pra gente que está criando esse conteúdo, é bastante motivador e nos motiva a trazer mais vídeos como esse. Vocês viram aí que eu fiquei um tempão sem postar vídeo, tô vindo trazer agora e eu conto com a colaboração de vocês. Sem mais delongas, vamos para a build. Antes de mais nada, eu preciso começar fundamentando alguns pontos. Como vocês sabem, minha build é híbrida, essa que eu trouxe no final do ano passado, que vocês podem conferir esse vídeo aqui no canal, e eu parto do seguinte ponto: todo endgame é PVP. Meu foco ao montar essa build foi justamente esse. Eu mesclo aqui as skills de inteligência e agilidade, como vocês viram. Porém, tem alguns pontos negativos. Vocês não vão conseguir imprimir um dano muito absurdo nos eventos PvE, como Guild Boss, Boss Mundial, enfim. Você muito provavelmente ficará atrás dos magos que são puro, ou seja, puro inteligência e puro agilidade, no dano PvE. Mas no PVP, como vocês viram, vocês serão superiores. Se seguir detalhadamente os passos que eu dou nesse vídeo aqui, vocês conseguirão atingir o objetivo de vocês se ele for PVP. E o meu foco com essa build é o PVP em massa. Aqui estão a constelação e a propriedade, mas a cereja do bolo está no final do vídeo, que é justamente o que vai ajudar a imprimir o máximo de dano possível. O que eu preciso falar dessa constelação aqui, eu foco em cooldown e crítico damage quando tem e também poison damage. Com essa build de constelação, o seu personagem ele ficaria, teoricamente, papel. Porém, com algumas propriedades de defesa, você consegue contornar isso e também com o patch custos, você vai conseguir ter um sustain maior. E por que eu faço assim? Porque nesse vídeo que vocês viram aqui, além da gente ter redução de espera, a gente tem um dano absurdo. Preste atenção. Não dá tempo dele me causar dano. Ele com certeza me mataria com hit, mas eu tenho tanta proteção, embora eu seja papel, que o meu life nem desceu, vocês viram ali. Então a build que eu estou mostrando para vocês foi fundamentada na minha cabeça, é claro, e fez o total sentido depois que eu implementei. Então vamos lá. Só que a build ela não se contempla somente com a constelação e propriedade. Ela também tem outras características muito importantes que eu já vou trazer assim que eu mostrar as propriedades para vocês. Então as propriedades ela pode ficar um pouco confusa lá
no Excel, então aqui eu vou trazer para vocês olharem devagar. E é claro que é interessante depois, futuramente, quando for evoluindo o level, pegar aqui o lado esquerdo. Mas nesse momento aqui, nessas condições que esse meu personagem se encontra, está dessa forma aqui, ó. Vocês podem ver, aqui eu não foquei aqui, eu foquei na defesa. Se você pegar essa skill especial daqui do ataque, você não consegue pegar da defesa. Então assim tá a minha. Vou descer devagar para vocês verem. Vão pausando e dando print. E aqui chegou até o final porque é o que o meu level me permite. E aqui na defesa, eu tenho 139 pontos distribuídos. Aqui tá a especial que eu falei que eu peguei. E aqui eu estou passando devagar para que vocês possam ir pausando ou então tirar um print. Então é assim também que se encontra a minha propriedade de defesa. E no comum vocês viram que estava zerada, e realmente está zerada. É claro que tem algumas skills muito interessantes aqui, todo o lado direito é interessantíssimo, o lado esquerdo também. Porém, o esquerdo ele foca mais em acessório, você tem que ter acessórios e tal, conjunto. Do lado direito você tem que ter pontos de stats, e eu não teria. Aqui, ó, ela é mais baseada em pontos de stats. A cada 600 pontos e tal. O mago híbrido ele não vai ter, não é muita vantagem para o mago híbrido ter isso aqui no início, porque o mago híbrido ele vai ter poucos pontos de inteligência para fazer com que seja compensatório você pegar essa skill. Eu vou abrir meus stats para vocês verem. Então vejam bem, a cada 500 pontos eu tenho apenas 1.500. E a agilidade, eu tenho 978, justamente porque o mago híbrido ele distribui nos dois para conseguir usar todas as skills. Já aqui é uma coisa que eu não recomendo muito que se faça, que é no T3 eu peguei os 7 de agilidade, justamente por conta do aumento de dano de veneno de 3.5. Isso aqui foi o que eu fiz e o que deu certo para mim. Além de dar dano de habilidade, mais 15%, eu daria também 3.5 dano de veneno. Foi justamente por isso que eu peguei os 7 de agilidade, mesmo sendo mago inteligência. Eu não estou estipulando isso aqui como uma regra, mas foi algo que eu fiz, que deu muito certo e eu conseguia derreter os caras. Pessoal, se você está entendendo que esse conteúdo é um conteúdo de valor, está agregando para você, então se prepara que agora eu vou para a dica final. Mas antes, eu peço de novo, encarecidamente, que você se inscreva no canal e deixe o like. A próxima dica, essa dica aqui vale ouro. Pegar o máximo possível de runa, de dano de habilidade nevasca, meteoro e enxame venenoso se você for um mago híbrido. Essas 3 habilidades vão te fazer causar um dano absurdo em área. Você elimina muitos players dessa forma, seja na Guerra do Cerco, em qualquer evento de PVP em massa. Então aqui vocês veem, ó, nevasca, meteoro, nevasca, meteoro, nevasca, selo de gelo, meteoro, meteoro. Então vamos lá, aqui puxando para o T2. Se puder pegar essa aqui do espaço temporal é boa. Enxame venenoso, pode colocar bastante. A habilidade da nevasca também pode entupir. O foco aqui no T2 é enxame venenoso e nevasca. Se tiver espaço sobrando, meteoro também. Meteoro, enxame venenoso e nevasca no T2. Agora vamos para o T3. No T3, runa de espaço-tempo, meteoro venenoso, labareda também pode entupir, bolha também. E o golpe e o olho do ceifador ele vai ajudar a bufar, mas o principal é o dano em área. Mas caso também sobre espaço, pode colocar o olho do ceifador. Agora no T4 é o seguinte, se for possível pode pegar umas 3 dessas aqui, ou até completar as 7, mas a principal aqui é essa daqui, ó, fragmento de congelamento. Se possível já pegue 7 dela e 7 da verde dela também, que é essa daqui. A segunda principal é o território do ceifador, 7 dela também e 7 da verde. E a terceira principal é o fragmento de elemento. Pode pegar 7 dela e completar com o fragmento do penhasco e depois peguem as verdes delas. Agora eu vou mostrar para vocês o T5. A principal do T5 é o fragmento do campo de neve. 7 dela e 7 da verde dela também. Essa daqui. A segunda principal, fragmento do inverno elemental. 7 dela e 7 da verde também. A terceira, espinho de gelo. 7 dela e 7 da verde também. Depois pode completar com fragmento elemental. Fragmento elemental 2, que aumenta a velocidade de ataque do elemento. Se vocês usarem essa build e der resultado, aparece na live lá para falar comigo. Toda segunda a sábado, de 6 horas às 8. Às vezes acaba passando um pouquinho mais. E se você é mago agilidade e permaneceu até aqui, considere olhar esse vídeo à sua esquerda, que é justamente sobre uma build de mago agilidade. Uma build muito boa. Dá uma olhada que talvez você goste. Até o próximo vídeo.